Salve moçadinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Israel, eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também estejam todos bem. Sem mais delongas, vamos ao vídeo, vamos ao conteúdo dessa semana. Então, no nosso módulo 1, que é o conceito de função, vamos falar da função em si, ok? Vamos pegar um exemplo, vamos supor que vocês vão pegar um táxi, e a hora que vocês entram no táxi, o taxista fala com vocês assim, ó, a nossa bandeirada, ela será de R$4, ok? Ah, professor, o que é bandeirada? Quando você entra num táxi, o motorista, ele automaticamente ligaria o taxímetro. Então, o taxímetro, ele é a bandeirada. Então, você já entra com um valor. Tá? Esse valor varia muito de estado para estado. Tá? Então vamos supor que você entra no táxi e o motorista, na hora que ele liga o taxímetro, está marcando R$4. Então a sua bandeirada ela é de R$4. Ok? Então, para cada quilômetro que você andar, você vai pagar um valor. Tá? Então nesse nosso exemplo, a bandeirada ela custa R$4 e a cada quilômetro que vocês andarem, vão pagar R$1,50. Ok? Então eu coloquei o exemplo ali na lousa. Então a bandeirada ela custa R$4 e cada quilômetro que você andar você vai pagar R$1,50. Então isso é a nossa função. Como assim, professor? Para cada valor de X eu tenho um valor de Y. Quanto mais eu andar no táxi, mais eu vou pagar. A gente costuma falar na matemática que a minha função, né, a minha função Y, meu Y, ele sempre vai ser uma função de X. Tudo bem? Então, o meu X é o que manda na minha função. Então, para cada valor de X que eu der, a minha função vai ter um valor. Então, daqui, a nossa função Y é igual a R$4, que é a minha bandeirada, é um valor fixo, ok? Mais 1,50 vezes X. Por que 1,50 vezes X? O X é a minha quantidade de quilômetros que eu vou andar, ok? O 1,50 é que se eu andar 1 km, eu estou pagando 1,50. Se eu andar 2 km, eu estou pagando R$3. E assim por diante. Fechou? Vamos então fazer um exemplo numérico. Então, o nosso primeiro exemplo é que se o percurso do carro for de 4 km, teremos quanto para pagar? Então, eu vou pegar a minha função, que é y igual a R$4, mais 1,50 vezes x. Então, está lá a nossa função. Y é igual a R$4, mais 1,50 vezes x. Então agora eu quero saber, se eu andar 4 km, quanto que eu vou pagar no final? Se eu andar 4 km, eu vou só substituir o meu x por 4. Então eu tenho que y é igual a R$4, mais 1,50 vezes 4. Eu tenho que y é igual a 4, mais 1,50 vezes 4, que dá 6. Somando R$4 mais R$6, eu tenho que y é igual a R$10. Se eu pegar o táxi, com a bandeirada custando R$4, e eu andar apenas 4 km, eu vou pagar no final da minha corrida R$10. Vamos fazer mais um. No meu segundo exemplo, agora se o meu percurso do carro for de 10 km. Então, a mesma coisa que eu fiz no primeiro, eu vou fazer no segundo. Então, y é igual a 4 mais 1,50 vezes x. No lugar do x, eu troquei por 10, que é 10 km. Foi a quantidade de quilômetros que eu andei. Então, y é igual a 4 mais 1,50 vezes 10. Y é igual a 4 mais 1,50 vezes 10 dá R$15. 4 mais 15, y é igual a R$19. Então, no final da minha corrida de 10 km, eu paguei R$19. Agora vamos generalizar o conceito de função. Tá? Vamos pegar dois conjuntos, um A e um conjunto B. Então eu peguei dois conjuntos, um conjunto A e um conjunto B. Então vamos indicar por x um elemento pertencente ao conjunto A. Então x está pertencente a A. Então vamos pegar um y agora, um elemento que pertence ao conjunto B. Então y pertence ao conjunto B. Tá? Só uma coisa, esse ezinho aqui é um símbolo de pertence, ok? Então, se eu pego um x,
eu falo que ele está pertencendo ao conjunto A. Então, x pertence a A, ou y pertence a B. Vamos falar do critério bem determinado, ou uma expressão matemática. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para cada valor de x eu tenho um valor de y. Ok? Então vamos pegar uma função. Eu peguei a minha função y igual a x². Então para cada valor de x eu tenho um valor de y. Então eu vou pegar um valor de x igual a 1. Então eu peguei um valor de x igual a 1. Temos que y é igual a 1², que é o lugar do x, eu coloquei em 1. Então 1 elevado ao quadrado, que é igual a 1. Okay? Vamos pegar um outro valor para x, que no nosso caso vai ser o x igual a 2. Então eu peguei o valor de x igual a 2. Então temos que y é igual a 2 elevado ao quadrado. No lugar do x eu coloquei o 2, então 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Então 2 vezes 2, que é igual a 4. Isso vale para x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5, para qualquer valor de x que vocês pegarem. Eu vou resolver dois exemplos com vocês agora, tá? Eu vou deixar mais uns 2 de exercício para vocês, para que vocês possam fazer. Vamos lá, o exemplo número 1. Sabe-se que a posição S varia com o tempo T para o movimento de um carro, conforme a relação. Que relação que é essa? Tá lá, S igual a A mais BT. Os valores de T e S são dados pela tabela. Então eu coloquei a tabela. Para um tempo de 1 hora, ele andou 140 km. Para o tempo de 2 horas, ele andou 220. Aí ele pede para determinar, letra A, os valores de A e B. B, o valor de S para um T igual a 0,5 horas. Letra C, o valor de T para S igual a 80 km. Vamos resolver. Letra A, primeiro, os valores de A e B. Os valores de A e B eu não sei. A única coisa que eu sei o tempo e o espaço. Então eu vou chamar T1 para 1 hora e S1 para 140 km. Para eu encontrar os valores de A e B, eu chamei de 1, T1 igual a 1, S1 140. E eu peguei a minha função, a minha relação, que é S igual a A mais BT. E depois eu troquei o S por 140 e o T por 1. Então ficou 140 igual a A mais B vezes 1. A mesma coisa que eu fiz no de cima, eu vou fazer por de baixo, que é o T2. Para o tempo 2. Eu chamei de 2, T2 igual a 2, S2 igual a 220, e eu peguei minha função, a minha relação de S igual a A mais B vezes T, que é igual a 220 igual a A mais 2 vezes B, que é 2B. O que eu preciso fazer agora? Eu vou fazer a subtração de 2 e 1. Vamos fazer então a subtração entre 2 e menos 1. Temos então 220 igual a A mais 2B menos 140 igual a A mais B. Eu vou só subtrair. 220 menos 140, isso dá 80. Igual A menos A, 0. 2B menos B, isso dá apenas o B. Então, o B é igual a 80. Mas eu preciso agora encontrar o valor de A. O que eu preciso fazer? Eu posso pegar qualquer um. Eu posso pegar 1 ou eu posso pegar 2. E substituir os valores. Então eu vou pegar apenas quem? Posso pegar a 2 ou a 1. Então nesse caso eu vou pegar a função número 1. Que é 140 igual a A mais 1 vezes B. 1 vezes B, 1 vezes 80 é o próprio 80. Então eu vou ter 140 igual a A mais 80. Então tá lá. Peguei a função 1, 140 igual a A mais B, que é 80, vezes 1, que dá 80. Vou subtrair 80 dos dois lados. Então vai ficar A igual a 140 menos 80, A é igual a 60. Então eu acabei de encontrar o valor de A e o valor de B. A é igual a 60, B é igual a 80. Vou só reescrever ali. Para a letra B, ele quer saber o valor de S para um T no valor de 0,5. Então, agora eu já sei quem é o meu A e quem é o meu B. Vou só substituir. S é igual a 60 mais 80 vezes T. Essa é a minha função. No lugar do A, eu já coloquei o 60 e no lugar do B, eu já coloquei o 80 vezes o valor de T. Vamos resolver a letra C.
que ele quer saber no valor de 0,5. E vou só substituir o valor no lugar do t, eu vou colocar 0,5. S é igual a 60 mais 80 vezes o valor que ele quer, o valor de 0,5, que eu coloquei lá. Então, só multiplicar 80 vezes 0,5 e somar com 60. Então, 80 vezes 0,5 dá 40, mais 60, um S igual a 100 km. Vou só fazer as contas. S é igual a 60 mais 80 vezes 0,5. S é igual a 60 mais 80 vezes 0,5 dá 40. S é igual a 60 mais 40, que dá 100 km. Letra C. Agora, ele quer saber o valor de t para um S igual a 80 km. É só fazer o inverso agora. Então eu peguei minha função S igual a 60 mais 80 vezes t, troquei o S por 80, porque ele quer saber o valor de t. Então, 80 é igual a 60 mais 80 vezes t. Subtrair 60 dos dois lados, então fica 80 menos 60, que é igual a 80 vezes t. 80 menos 60 dá 20, que é igual a 80 vezes t. Então, eu passei dividindo 80, então ficou 20 dividido por 80. 20 dividido por 80 é igual a t, então o meu t é de valor de 0,25 horas. Com isso a gente termina o primeiro exemplo. Só recapitulando o que a gente fez no primeiro exemplo. No primeiro exemplo ele deu uma tabela e ele pediu para a gente achar os valores de A e B. A gente encontrou os valores de A e encontrou o valor de B. Na letra C, ele pediu para a gente calcular o valor de um S em função de um tempo, que é o tempo que ele nos deu. Na letra C, ele pediu para a gente encontrar o valor de t para um S que ele deu. Então a gente andou 80 km e ele queria saber nesses 80 km quanto tempo eu gastei, que a gente encontrou também. Exemplo número 2. A altura H de um projétil em relação ao solo terrestre varia com o tempo t segundo a relação. H é igual a 10 mais 20t menos 5t quadrado. Onde ele fala que o t é medido em segundos e o h é medido em metros. E ele fala assim, no T1 é igual a 0. E atinge a sua altura máxima no T2, que é igual a 2 segundos. E ele pede para a gente determinar, letra A altura do projétil no instante em que ele foi lançado. Se ele pede para a gente determinar a altura do projétil no instante em que ele foi lançado, a gente tem que considerar que na hora que ele foi lançado, o meu tempo era 0. O meu t é igual a 0. Então, o T1 é igual a 0. Vou só substituir em quem? Na minha função. Que função, professor? H é igual a 10 mais 20 vezes t menos 5t quadrado. Vou só reescrever. Então está na minha função. Então agora eu vou pegar o meu T1, que é igual a 0, e vou substituir. No lugar do t, eu vou simplesmente colocar 0. Então no lugar do meu t, eu coloquei 0. Então ficou H igual a 10 mais 20 vezes 0, menos 5 vezes 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, dá 0. Então 20 vezes 0, 0, menos 5 vezes 0, que dá 0. Então ficou apenas o 10. Então H é igual a 10 metros. Então a altura em que o meu projeto foi lançado, no tempo igual a 0, foi de 10 metros. Na letra B, ele pede a altura máxima atingida pelo projétil. O meu projétil, ele atinge a altura máxima no T2 igual a 2 segundos. Então peguei a minha função, H igual a 10 mais 20t menos 5 vezes t ao quadrado. E vou substituir quando ele atinge a altura máxima, que é o T2, que é igual a 2 segundos. Então no T2 igual a 2 segundos, eu tenho que o H igual a 10 mais 20 vezes 2, no lugar do T eu coloquei 2 segundos, menos 5 vezes 2 elevado ao quadrado. H é igual a 10 mais 20 vezes 2, dá 40, menos 20. Professor, por que 20? Porque 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4, 5 vezes 4, que dá 20. Por isso que deu menos 20. Então, o H é igual a 10 mais 20,
logo o meu H é igual a 30 metros. Okay? Então, no T2, que é a altura máxima, no tempo 2, igual a 2 segundos, então nesse tempo de 2 segundos, ele atingiu a altura de 30 metros. Na letra C, ele pergunta, o que ocorre no instante T3, que é igual a 4 segundos? Para a gente finalizar, vamos lá resolver. Então, eu só peguei minha função, h igual a 10 mais 20 vezes t, menos 5 vezes t ao quadrado. E ele quer saber no tempo 3 de 4 segundos o que estava acontecendo. Então, no t3 igual a 4 segundos, vou só substituir. Então, eu substituí t por 4, então ficou h igual a 10 mais 20 vezes 4, menos 5 vezes 4 elevado ao quadrado. h igual a 10 mais 20 vezes 4, que dá 80, menos 80. Por que menos 80? 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 5 dá 80. Então eu tenho, no final, que o h é igual a 10 metros. Isso significa o quê? Quando o meu T3 é de 4 segundos e a minha altura é de 10 metros, isso significa que o meu projétil ele volta da altura que ele foi lançado. Com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje, tá? De conceito de função. Os exemplos, tudo que eu falei está no material entregue para vocês, tá? Resolva os exercícios. Caso não consiga resolver os exercícios, é só dar um grito, é só chamar que eu estou pronto a atender. Fechou? Até mais e tchau!